grande prazer e alegria de estarmos juntos novamente. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos recebidas neste dia e agora por estarmos aqui cantando louvores ao Senhor, cantando a respeito da sua volta, que nós cremos está próxima do seu acontecimento. Isso é muito bom nós podermos cantar, porque temos essa esperança, temos essa certeza de que o Senhor Jesus virá para nos levar para a glória, como temos cantado. Vamos para João capítulo 8. João capítulo 8, e o versículo, a partir do 1 até o 11. Está saindo o som aí? Está só. João capítulo 8, de 1 a 11. Eu não gosto de falar muito próximo do microfone. Eu já costumo falar meio alto, e às vezes incomoda abrir os ouvidos dos ouvintes. Vamos então ler a partir do verso 1. João 8, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai, e não peques mais. Toda honra e toda glória ao Senhor nosso Deus. Amém. Nós vamos pensar um pouquinho nesse texto da palavra de Deus, esse texto que é muito conhecido de todos nós e que é registrado apenas no Evangelho de João. É um dos textos na Bíblia que se encontram entre colchetes. Nós podemos olhar no começo do versículo 53 do capítulo 7, um colchete, e no final do versículo 11 também outro colchete. Isto mostrando que esses textos não se encontram nos melhores manuscritos originais. Porém, nós cremos que é a palavra de Deus, não é? Nós cremos assim mesmo. Sempre quando nós temos parte das Escrituras que estão entre colchetes, é mostrando que não se encontram nos melhores ou em todos os manuscritos originais. Eu repito, nós cremos que é a palavra de Deus, né? E por isso vamos, nesta noite, estar meditando um pouquinho aqui nesse acontecimento que tanto nos chama a atenção. Primeiramente, eu gosto de pensar na atitude e no trabalho do Senhor Jesus Cristo, trabalho incansável. O Senhor Jesus Cristo, nós vemos que ele foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Certamente o Senhor havia passado todo o dia, como era costume, ele estar no meio da multidão, cercado por multidões, ensinando, pregando a palavra, fazendo bem a todos, curando os enfermos.
provando aos homens que ele realmente era vindo de Deus, que ele era o Messias prometido e que a sua finalidade era salvar o pecador, que ele veio para libertar o povo de Israel, porém os seus não o receberam. Mas os sinais mostrados pelo Senhor, as suas obras, as suas atitudes, puderam provar que, na verdade, ele era o Messias, o Cristo enviado de Deus. Então o Senhor está pregando ao povo, de repente ele vai para o Monte das Oliveiras e de madrugada ele volta para o templo. Mas ele não precisaria de um tempo para dormir juntamente com os seus discípulos, não precisaria descansar. O Senhor Jesus Cristo, embora sendo homem, embora sendo Deus, ele era também homem, 100% homem, porém sem pecado. Mas ele sentia cansaço, ele sentia sono, ele sentia sede, fome, dor, né? Tristeza, alegria. E ele exercia um ministério contínuo, sabendo que era pouco o seu tempo aqui neste mundo. Nós sabemos que o ministério do Senhor Jesus Cristo durou um pouco mais de 3 anos. Dizem 3 anos e meio, provavelmente 3 anos e meio. E ele então aproveitava todo o seu tempo para fazer a obra de Deus. Não tirava tempo nem para dormir, como nós vemos aqui, muitas vezes nem para comer. Quando o Senhor Jesus estava ali diante do poço de Samaria, quando os discípulos voltaram com o alimento que eles haviam ido comprar, e eles estavam preocupados, e eles disseram: Senhor, mestre, come. E o Senhor Jesus disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, comer era quando havia tempo. Comer, descansar, era segundo plano. O que importava para o Senhor era fazer a obra de Deus, a obra da salvação. De madrugada ele voltou ao templo e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. E nós vemos que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres são apedrejadas. Depois que dizes. Na verdade, a intenção destes mestres da lei, destes escribas, destes fariseus, eles não estavam importando com a lei de Moisés, não. Eles não eram tão zelosos com a lei como parecia. Porque eles nem observaram o que diz a lei, na realidade. Porque a lei dada por Moisés, nós vemos primeiramente aqui em Levítico, né, que eu tenho anotado, capítulo 20, que realmente era isto, mas que seriam apedrejados não somente a mulher, o homem também. Não somente a adúltera, mas o adúltero também. Aqui no capítulo 20 de Levítico, nós vemos assim no versículo 10. Se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Né? Em Deuteronômio, capítulo 22, nós vemos também, são passagens que eu tenho anotado, Deuteronômio 22, e o verso 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminará o mal de Israel. Então, na verdade, a lei do Senhor, neste caso, seria aplicada com o adúltero, ao adúltero e a adúltera. E como eles trouxeram esta mulher? Se ela for apanhada em flagrante adultério, com quem ela estava adulterando? Sozinha que não era, não é verdade? Então eles trouxeram a mulher. Eles não estavam preocupados com a lei de Moisés. Não estavam interessados em fazer valer a lei de Moisés. Se fosse assim o caso, eles teriam trazido então o adúltero e a adúltera. Mas o que eles queriam mesmo era apanhar o Senhor Jesus em alguma falta para terem de que o acusar, para terem de que o condenar, para terem motivos para o matar. É isso que eles queriam.
Eles queriam armar ciladas para o Senhor. E durante todo o ministério do Senhor Jesus, nós vemos os religiosos tentando isto, mas eles não conseguiam. Eles tentavam apanhar o Senhor de alguma falta, mas eles saíam decepcionados. Porque o Senhor era perfeito. O Senhor, embora homem, ele era Deus também. O Senhor não tinha pecado. Então o propósito deles era armar ciladas para o Senhor. Eles queriam pegar o Senhor em alguma falta. Até mesmo quando o Senhor foi julgado pelos sacerdotes, lembram? Que eles ficavam procurando motivos. És tu o Cristo? És tu o Rei dos Judeus? E quando o Senhor Jesus disse, eu sou, e vereis os céus abertos, e o Filho do Homem assentado à destra da majestade nas alturas, nós lemos estas palavras. E o que eles disseram? O sumo sacerdote blasfemou. Ele blasfemou. Que motivos temos mais? Né? Que motivos precisamos mais? O que é que precisamos mais para condená-lo à morte? Ele blasfemou. Ele se fez filho de Deus. Ele disse que estará sentado à destra de Deus. Era uma grande verdade. Mas eles apanhavam, usavam esses falsos motivos para acusar o Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu. Essas coisas. Ele se fez igual a Deus. Ele se fez filho de Deus. Ele disse que derrubaria esse templo e o restauraria em 3 dias. Não era isso que o Senhor havia dito. O Senhor estava se referindo ao templo do seu corpo, né? Que seria morto. Ao 3º dia ele ressuscitaria. Então eles apanharam esses motivos, né? Esses falsos motivos para condenarem o Senhor, e eles o condenaram. Mas eles o condenaram porque o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo exatamente para tomar o nosso lugar. Porque nós merecíamos a condenação, porque somos pecadores. E o Senhor Jesus Cristo se entregou por nós. Ele deu a sua vida por nós. Por isso, quando eles foram prendê-lo no jardim, o Senhor Jesus disse, todos os dias eu estava convosco. Eu estava cercado de multidão, falando a vós, a todo o povo, no templo, na beirada da praia, e vós não me tocaste. Vós não me tocastes. Esta é a vossa hora, é o poder das trevas, porque aquele momento havia chegado em que o Senhor Jesus Cristo entregaria a sua vida por nós. Então esses homens, né, esses fariseus, esses escribas, eles vieram para tentar apanhar o Senhor de alguma falha, armar ciladas para o Senhor. Por quê? No verso 6, olhem o que nós lemos. Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. O que eles queriam? Bom, vamos ver. Se Jesus mandar que nós a apedrejemos, se Jesus nos ordenar que a apedrejemos, ele estará violando a lei romana. Porque a lei romana, ela reservava aos romanos a execução da pena de morte. Aos romanos. Lembram o que o Senhor Jesus Cristo disse? Lembram do julgamento do Senhor Jesus Cristo que os judeus disseram a Pilatos no capítulo 18 de João, versículo 31, quando Pilatos disse aos judeus, Pilatos estava julgando o Senhor, Pilatos estava percebendo que por inveja eles estavam entregando o Senhor. Pilatos havia percebido que aquele homem era justo, que ele não tinha pecado algum. Pilatos confessara várias vezes. Pilatos havia recebido a mensagem da sua própria esposa, quando disse, não te envolvas com este justo, porque esta noite eu muito sofri insônia por causa deste homem. Pilatos estava temeroso, mas ele não queria perder a popularidade. Político é assim. Ele tinha poder sim para libertar o Senhor, mas ele não queria perder a popularidade, a aprovação do povo. E por isso ele quis deixar para que os judeus mesmos resolvessem o problema. E diz assim, Pilatos diz no versículo 31, replicou-lhes, pois, Pilatos, tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei.
Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Eles estavam decididos a matar o Senhor mesmo, crucificá-lo.